Bom, o próximo livro que eu vim conversar com vocês na verdade, não é bem um livro só, assim, não é uma indicação, é uma conversa, mais ou menos, de uma experiência pessoal que eu vivi com relação a uma leitura que eu fiz na minha vida, que foi a leitura de Guerra e Paz. Eu não vou fazer uma resenha, não me proponho a fazer isso, porque eu acho que eu precisaria colocar esse livro, o Guerra e Paz, nos livros que eu queria reler, mas eu vou contar pra vocês e vocês vão entender o porquê que eu não quero reler tão cedo esse livro. Eu preciso de um tempo. E, sei lá, tem 6 anos que eu li esse livro. 6 anos? 6 anos que eu li esse livro, então o tempo que eu levei pra ler. Sim, a história de hoje é como que eu levei 6 anos pra ler Guerra e Paz. Ai, meu Deus, toda vez que eu coloco isso eu fico assim... Nossa, mas tá. Como que eu peguei a indicação de Guerra e Paz? Sim, gente, eu descobri que esse livro existia porque eu fui assistir aquele filme lá, A Última Música, que é com a Miley, com o ex-marido dela, né? E ela tava lendo, parece que Guerra e Paz, não era Ana Karenina, não lembro. E ele falava, você lê Tolstói. Aí eu fiquei, Tolstói? Quem é Tolstói? Foi assim que eu descobri quem era Tolstói. Sim. Obrigada, Nicholas Sparks. E não fala nada, né, gente? Porque assim, muita gente conheceu, por exemplo, o Morro dos Ventos Vivantes, né, que eu quero reler, por conta da Bela do Crepúsculo, que era o livro que ela ficava relendo, né, de tempos em tempos. Não é o meu caso, mas, né, não posso falar muito de um caso, né, que eu vivi particularmente. Sendo, né, que temos outro exemplo também tão igual quanto. Mas ok, sim, eu conheci Guerra e Paz e o Tolstói, né, por conta do Liam Hemsworth, ou melhor, o papel dele, né, em A Última Música. E o que acontece? Nesse meio tempo, eu fiquei com aquele negócio na cabeça e eu fui procurar, né, porque eu sou dessas, às vezes eu fico encucada com uma coisa, eu vou atrás. Aí eu fui, nisso que eu fui atrás, eu descobri, Tolstói, um autor russo, beleza, tal, sim, gente, descobri assim, né. E o livro que ela tava lendo eu acho que era Guerra e Paz, não tenho mais certeza, né? Faz muito tempo, gente, que eu li, que eu conheci o Tolstói. E beleza, até aí, tudo bem. Fui atrás, esse livro aqui, beleza, fica um dia aí pra eu ler. E eu não lembro qual foi o meu primeiro Tolstói. Eu acho que foi A Morte de Ivan Ilitch, que eu lembro que eu li ele antes de ler Ana Karenina, né? E não lembro mais a ordem cronológica, assim, dos fatos. Mas ok, o que acontece? Guardei aquela informação, né? Aí tá, quando eu fui pesquisar, né, nesse negócio, guardei, né, o nome Tolstói, fui pra internet e descobri que ele era o autor, né, desse livro Guerra e Paz. Que eu fiquei atraída pelo título mesmo, Guerra e Paz. Então eu fiquei assim, legal. Aí eu fui, na época ainda existia Saraiva, e eu fui procurar, né, os livros dele. Aí eu vi que a LPM vendia esse box, né, com a versão pocket, né, dos 4 livros. Só que era da tradução pro francês, era traduzido para o português, da tradução já pro francês, do russo pro francês, né. E só que eu só descobri isso depois, né, bem depois, assim, que eu já fui ficar um pouco mais crítica, né, com essa coisa de tradução. Eu fiquei mais crítica quando eu conheci o canal da Tatiana, né, porque ela é tradutora. E, resumindo, né, conheci e fiquei com isso, né, na cabeça de que algum dia eu compraria aqueles livros, né, aquela edição de bolso, porque na época, né, em 2012, os livros não eram tão caros, né, não eram tão caros. E as edições de bolso, elas estavam custando... eu acho que R$20, assim. Mas tá. Aí, eu fiquei falando desse livro. Eu lembro que eu fiquei falando e alguém da minha igreja me deu o segundo livro. E a pessoa até me deu de aniversário, né? E falou bem assim, olha, eu sei que eu fui pesquisar, né? E eu descobri que são 4 livros. Mas eu não achei o primeiro, né? Pra comprar. Então, assim, eu vou te dar só o segundo. Tem problema? Eu falei que não. E eu comecei a ler o segundo. Guerra e Paz, eu comecei pelo segundo livro, né? Atualmente eu tenho a edição da Kozak Naif, né, que é nos 2 boxes, nos 2 tijolinhos, né, esse box aqui, e tá na casa da minha mãe também. Então assim, eu comecei a ler pelo segundo, já comecei com, né, e o pior é que eu lembro
Guerra e Paz eu só não releio agora porque eu lembro da história. Só que eu não me sinto confiante de fazer uma resenha com essa distância já do tempo, sabe? Aí tá, li o segundo livro e fiquei assim, eu vou comprando os outros, né? E eu vou lendo. Só que eu fiquei na dúvida. Quando eu comprar o primeiro, eu começo a ler a história do começo? Eu leio de novo o segundo? Me bateu essa dúvida. Mas tá. Aí eu comprei todos os livros. Eu terminei, né, a coleção que eu comecei pelo livro 2, né, de presente que eu ganhei. E eu fiquei assim, tá, e agora o que eu faço? Eu tenho os 4 livros, eu começo a ler. Aí foi o que eu fiz, eu comecei a ler mesmo do primeiro. Beleza, eu vou ler o primeiro, né, o segundo eu vou pular porque eu já sei o que acontece. Aí eu vou pro terceiro e o quarto. Gente, nisso já era 2012, né? Aí beleza, eu ganhei de aniversário em 2012 e eu fui só que eu levei muito tempo pra comprar. Eu falo assim, resumidamente, mas eu levei... eu acho que eu já tava no cursinho quando eu peguei assim pra ler. Eu já tinha, eu acho que até o terceiro, já tinha comprado o terceiro ou o primeiro, alguma coisa assim. Então, isso já era 2014, né? E foi. E assim eu fui levando, sabe? Comprando e... Só que, assim, eu não comprava e lia imediatamente, entendeu? Então eu deixava lá na estante, na casa da minha mãe, né? Que a maioria dos meus livros ainda estão lá. E eu fui levando a vida. Beleza. Chegou o fatídico ano. Eu lembro que a COSAC fechou, acho que foi em 2015, né? Que ela fechou. E eu fiz eu conversei, né, com a minha avó, que na época eu usava o cartão dela, né? Pra comprar livros e tal. E eu falei assim, vó, tem uma editora que eu quero muito alguns livros dela, só que ela vai fechar. Só que os preços, eles são assim. Aí a minha avó, não, tá bom, beleza. Tu compra os livros aí teu pai paga, né? Aí eu, né? E assim foi. Eu comprei todas as minhas edições da COSAC, que são esses aqui. O Ana Karenina, alguns do Walter Ugumãe também, mas tipo, do Tolstói, né, vamos falar de... eu tenho os contos completos do Tolstói, eu tenho Guerra e Paz do Tolstói, eu tenho Ana Karenina, que eu lembro só. E tá. O meu Morte de Ivan Ilitch é da editora 34. Aí tá, né, eu comprei, né, eu tenho outros também da COSAC, mas são de outros autores. E eu comprei esses livros, né, e beleza, chegou o ano de 2018. Eu não lembro em qual ano foi, se foi no fim. Eu acho que eu me comprometi a essas coisas fazendo as férias, né, pra ler, porque eu lembro que as férias de final de ano que eu tinha na UFAM antes da pandemia eram de 3 meses, né? A gente começava em dezembro e até final de fevereiro, né? Meados de dezembro até fevereiro, março. Aí tá, beleza. Eu lembro que eu peguei o tomo, eu resolvi assim, não, agora quer saber, eu vou começar a história bonitinha do começo. Comprei o box, né? E eu peguei pra ler. Eu lembro que eu comecei e fui lendo. Só que assim, eu lembrei, eu acho que foi no ano que eu comecei, que eu, sei lá, entrei na faculdade. Acho que foi em 2017 que eu comecei a ler o livro. Lembrei, porque eu lembrei que eu falei uma vez pro rapaz, né, personal que trabalhava lá na academia, que só eu tinha vezes que só tava eu na academia de manhã, né? Porque eu comecei o período em agosto. E alguns momentos da manhã acabava que só tinha eu. Tipo, sei lá, eu ia 8 horas da manhã, 8h30, sei lá, e só tava eu na academia e o personal. Aí acabava que, né, ele ficava me dando bastante atenção. Então, nisso a gente tava conversando sobre tipo futuro e tal. Aí eu falei, não, porque eu tô lendo, né, meus livros e tal. Aí eu lembrei que eu falei, né, que eu li 250 páginas num dia de Guerra e Paz, não sei como. Só que eu sou um pouco dessa, sabe? Às vezes eu tenho muita energia pra começar. Aí eu paro, fico meses, não leio nada de um livro. Acontece. Não deveria, mas acontece com frequência. E eu não sei como é que eu consegui fazer isso, gente. Eu tava tão hiperfoco que eu li 250 páginas num dia. Como eu fiz, não sei, não me pergunte. Estava de férias. Eu tava bem com tempo, viu? Bem com tempo. Não julguem a Camille de 2017, porque ela tava com tempo, tá? Hoje a Camille não tem mais tanto tempo assim. Mas tá, o que acontece? Quando foi em 2018, eu lembro que eu resolvi que eu ia acabar a Guerra e Paz naquele ano. Nisso, lembra que eu comecei... Por isso que eu levei 6 anos. Porque eu não fiquei lendo 6 anos o livro A Ferro e Fogo. Porque eu fiquei, desde 2012 até 2018,
nesse negócio de comprar livro, ler um livro e tal, e não sei o que. Até esse box da... Eu não cheguei a comprar o box, eu comprei os 4 livros, né? Da LPM, eu até dei os 4 livros pra um amigo meu. E, que ele ficou interessado porque eu falei desse livro, não sei porquê. Aí ele, ai amigo, não sei o que, eu quero ler esse livro. Aí eu dei logo os 4 pra ele, pronto, tome. Aí, o que acontece, né? Aí tá, quando foi em 2018, eu peguei umas férias, né? Aí eu fui viajar, nisso eu ia pra 2 estados, né? Pro Paraná e depois pra Santa Catarina visitar uns primos meus, né? Aí tá, beleza. Nisso, a minha mãe comprou, pra gente ir pra Santa Catarina, a gente saiu do Paraná pra ir pra Santa Catarina, a gente foi de ônibus e eram 6 horas, 8 horas, sei lá, de ônibus, a gente pegou aquele que fazia paradas, né? E o que acontece? Eu levei meus livros, né? O segundo tomo, que era o que eu tava lendo no momento, né? Aí isso que eu fiz, eu fiquei do momento que a gente saiu do Paraná até quando a gente chegou em Santa Catarina, eu li. Eu acabei assim. No ônibus, eu lembro que eu acho que tava na volta já de Santa Catarina pro Paraná, eu acabei Guerra e Paz. No meio da estrada, olhando, né, a chuva, eu lembro que tava chovendo, e é isso. E foi assim que eu levei 6 anos pra ler Guerra e Paz. Sou formada, né? Antes de me formar em medicina, me formei em Guerra e Paz, né? Me formei em Tolstói. Porque, né? 6 anos lendo um único livro do cara, eu acho que eu posso ter o meu diploma, né? Fazer aqui uma montagem. E resumindo, foi essa minha história com Guerra e Paz, gente. Eu acho que é a história que eu mais passei tempo imersa nela. E eu acho que é por isso que eu não quero reler. Quando der 2028, 10 anos que eu terminei, né, o livro, eu venho aqui, talvez eu releia. Resumindo, é isso. E assim foram, né, os meus 6 anos lendo Guerra e Paz. E é isso aí, Brasil. Fica aqui pra vocês exemplo do que não fazer, né? Eu falo isso, mas, né, é o ritmo de leitura de cada um, né? A vida aconteceu comigo nesses 6 anos. Ai, boa noite, gente.